Toque de Bola. Oferecimento Excelsior Seguros, a sua companhia de seguros desde 1943. Olá, amigos do Toque de Bola, boa noite. É sempre um prazer estar na sua residência, na sua casa, com mais um Toque de Bola itinerante, feito normalmente aqui do Boi Brasa, porque, como diz o César brincando, você almoça as carnes mais nobres do Recife e de quebra ganha um visual razoável. A praia, né, maravilhosa que nós temos aqui na capital pernambucana, com a vantagem de que é o único rodízio que está na praia. Então, a gente tem nos sábados um programa itinerante em que a gente de vez em quando vai a algum lugar diferente, mas normalmente a gente está aqui no Boi Brasa. E está sempre trazendo gente interessante nesse papo sábado à noite. Para quem não gosta de novela mexicana, é muito legal. E a gente está trazendo, se eu disser assim, André Falbo Ferreira. Acho que 90% das pessoas, quem é esse cara? Mas se eu falar Pampa, 99,9% da minha geração vai saber de quem eu estou falando. Essa geração mais jovem, dos 50 anos, não sabe não, mas a gente de 70, 80, a gente vai lembrar sim do Pampa. O Pampa que é um pernambucano, né, que saiu daqui para jogar no sudeste do Brasil e que terminou chegando à seleção brasileira e ganhou vários títulos interessantes para nós. Mas Pampa, conta um pouco do teu início, né, da tua infância. Às vezes eu vou entrevistar um jogador, entrevistei Michael Leite aqui, ele falou, não, porque quando eu era pequeno não, pô, tu continua sendo pequeno. Contigo eu não posso tirar essa brincadeira, né? Não posso tirar essa onda. Mas quando foi que você percebeu que dava para seguir? Você começou no Santa Cruz, coisa e tal, treinava lá no Boa Viagem, com o Murilo Amazonas, mas quando foi que deu o estalo de que você poderia viver da profissão de ser jogador profissional de voleibol? Boa noite. Boa noite, Léo. Prazer estar aqui no teu programa. É nosso. É muito legal a gente poder voltar para a terra e ser bem recebido como eu sou, né? Na minha terra é muito importante estar em Pernambuco. Depois de 30 anos fora praticamente, lógico que voltando todos os finais de ano para rever a família, Natal, Ano Novo. Mas eu comecei lá em Candeias, né? Que é o bairro, inclusive, quando eu moro hoje ainda. Voltei para o mesmo local da infância. E eu jogava muito na praia, corria, jogava futebol, surfava. Na época não tinha tubarão ali para pegar a gente. Mas Verdade. É verdade. Não, na época que a praia era praia, né? Porque a praia tinha areia. Exatamente. Né? Hoje o mar tá engolindo. Tá engolindo tudo. O tubarão, a praia não tinha tubarão. E as barraquinhas você tomava uma cervejinha. Hoje não tem mais nada. Você tem água de coco. E acabou. Não tem areia, só tem tubarão. Mas vamos lá. E aí eu começava a brincar ali, jogar futebol, correr. Eu sempre Futebol. Futebol mesmo de brincadeira. Peladinha. Peladinha na areia da praia, com a molecada, com os amigos. E surfei bastante tempo. E pratiquei judô. O voleibol foi uma questão de descobrir depois. Eu estava com 16 para 17 anos já. Já começou bem avançado. tarde, bem tarde. E aí, como eu praticava vários esportes, jogava tudo. E acabou que numas férias de colégio, tinha uma quadrinha do lado de um prédio que hoje nem tem mais a quadrinha, construiu outro edifício já na Avenida Bernardo Vieira de Mello ali. E me chamavam para jogar. Eu tinha um monte de menina, aí eu falei assim, opa, o negócio aí é bom e tal. Só que o vôleizinho era aquela coisa de brincadeira. Tinha senhora, tinha menina, tinha garoto e tal. E eu falei, ô Magricelo aí, completa aí o time aí, vem jogar. Eu falei, cara, não sei jogar isso não. Isso aí é esporte que não vai pra frente. 16, 17 anos você não tinha jogado vôlei? Não, nada. Quer dizer, os outros esportes você tinha uma certa experiência. O judô eu fiz, até arremessava bola de basquete nas quadras por aí. Surfava mais, corria, fazia o judô e tal. Mas o vôlei em si, zero. E comecei a ver como é que funcionava aquilo. Como eu saltava muito, já tinha o dom de saltar bastante, eu comecei a ter facilidade em atacar a bola, pro outro lado. Só que descoordenado ainda, né? Você tem que ter uma base desde criança, aí dos 10, 11 anos, você começar a treinar mais com afinco. E acabou que teve um amigo meu, Romildo, que era um jogador, ele era aluno do Colégio Boa Viagem, jogou na seleção infanto pernambucana, se eu não me engano, na época, e viu que eu saltava muito. Falei, cara, você não quer treinar no Colégio Boa Viagem com a gente? Eu falei, bicho, eu nunca pensei nisso não, mas vou. Aí então, o desafio eu ia. Peraí, com 16 anos, em que colégio você estudava? Eu estudei no Salesiano. Aqui. O que é que você imaginava ser na vida naquela época? Nada, eu estava de estudante, né? Que estudante mas não faz nada. Não tinha influência do pai, advogado, engenheiro, promotor? Nada. Ele trabalha no setor de comércio, né? Tá. Vendia, sacaria para as indústrias lá, para as usinas no interior do estado e tal.
Mas eu estava estudando normal, eu falei, bom, eu vou fazer... Tanto é que eu não sabia que a gente faz aqueles negócios, como é que... Teste vocacional. Esse aí, antigamente tinha essa coisa, não sei se tem ainda hoje. O meu dava que eu ia ser vagabundo, porque eu não sabia fazer nada. Então, aí eu fiz esse negócio do teste vocacional. Aí vocacional deu pra, vai ser engenheiro. Eu falei, tá certo. Aí eu fiz profissionalizante de química. Pô, você deixou de fazer porque você tem profissionalizante na área de engenharia, que era com aquela régua T grandona, e você foi fazer para química. Fui profissionalizante de química. Depois eu fiz vestibular para agronomia, tinha nada a ver uma coisa com a outra. Depois fui para veterinária, tinha nada a ver com a outra. Não, e o pior é que eu passava e nem ia. Agradeço. O Zé do Carmo, toda vez que é convidado para um evento, ele vira para a câmera e fala assim, obrigado, futebol. Olhe para aquela câmera e diga obrigado, voleibol, que você estava perdido. Voleibol, você estava perdido do que você fosse fazer. Então, aí acabou que no final das contas, por eu ter iniciado a questão do esporte, eu fui fazer educação física, lógico, né? Mas eu fiz economia também, alguns períodos, 2, 3 anos, nunca formei na questão da economia, ficou faltando um ano. Acabou que no final das contas eu fiz educação física e fiz marketing. Lá em São Paulo já, agora, depois de já estar morando lá. Mas assim, o voleibol apareceu de repente na minha vida. Eu fui treinar no Boa Viagem, aí Murilo Amazonas, que era o técnico que realmente me colocou no mercado nacional. Ele teve um convite na época para dirigir uma equipe chamada Copa Gás, lá em Campo Grande. Sim. E Campo Grande não tinha, e não tem até hoje, nenhuma revelação de grandes atletas, só na música sertaneja. Mas na área de esporte é muito difícil aparecer, principalmente de voleibol. Aí ele falou, a gente vai montar uma equipe lá, você quer ir? Aí eu saí daqui. Campo Grande não é o bairro daqui, nem a cidade do Rio de Janeiro, é Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tá? Só pra você saber. Aí eu fui pra lá, foi eu e ele, juntamos mais uns 3 caras do interior do Rio Preto, São José do Rio Preto, do interior de São Paulo, mais alguns da capital lá, e montamos um catadão e fomos jogar o Brasileiro. Foi a primeira experiência que eu tive depois, só que antes disso, eu com um mês de treino, ele falou assim, não, você salta muito bem, só que você precisa treinar alguma coisa. Aí eu me enfiei lá no Colégio Boa Viagem o dia inteiro treinando, caixa de salto, corrida, musculação e tal. Eu treinei praticamente aí 45 dias e fui convocado para a seleção pernambucana em 45 dias. Em 45 dias de voleibol, de voleibol, em geral, 45 dias. Fui para Pernambucana com 45 dias. Aí fui jogar o Brasileiro em Curitiba. Aí chegando em Curitiba, eu ia fazer 17 na época, em novembro. E eu tinha 16. Aí o técnico da seleção brasileira, Infanto, que era até 17, me viu jogando e falou assim, de onde você é, não sei o que e tal. Aí foi me procurar. Conversou com o Murilo, ia me convocar para a brasileira e eu com 45 dias de treino. Aí eu não acreditava nas coisas que estavam acontecendo muito rápido. Só que eu não fui para Infanto porque eu fazia exatamente 17 naquele ano. E era até 16. Aí eu voltei para casa todo desiludido, né? Falei, pô, acabou, vou ficar em Pernambuco jogando só o campeonato estadual, aquelas coisas todas. Isso com 17. Quando comecei a jogar em Campo Grande, aí eu tive essa oportunidade de ir com o Murilo lá para Campo Grande. A gente foi terceiro do Brasileiro. Começamos a fazer 3-2 com o Pirelli, que era tetracampeão brasileiro, com o Minas, tricampeão sul-americano, com o Bradesco, na época da seleção brasileira inteira e a turma que eu via na televisão, né? Tem umas coisas engraçadas nisso, porque quando eu cheguei em 84, o Brasil foi para a final de Los Angeles. Isso. Perdeu para os Estados Unidos 3-0. Eu estava assistindo o jogo com a minha namorada aqui na época, na pracinha do Derby, ali onde tinha o peixe-boi ainda. Sim. Assistindo o drive-in no Derby. Estava assistindo Brasil e Estados Unidos e eu vi o Brasil perder 3-0. Isso em 84. Acredita ou não que quando eu fui para Campo Grande em 85, que eu fui terceiro no Brasileiro, eu fui convocado para a seleção brasileira. Para jogar com aqueles caras. Para jogar com aqueles caras que estavam na Olimpíada. Eu fui o único cara convocado naquela seleção. Deixa eu dar um tempo aí nessa porque isso é muito interessante. Em 84, fui formado uma geração que era Bernard, Xandó, Montanaro, Renan, William, Mauri, que era o grandalhão, o pivô no meio. E o Brasil tinha ganho de 3-0 dos Estados Unidos naquelas Olimpíadas. Foi. E a gente achou que era, até hoje, Pampa, eu não sei se há alguma teoria comprobatória, mas para mim os Estados Unidos tiraram a mão. No futebol não tem essa história de tirar o pé? Os Estados Unidos tiraram a mão, esconderam o jogo. E o Brasil meteu 3-0. Tem duas coisas que eu sei internamente disso aí.
Primeiro que os Estados Unidos, na época, eles saíram na frente na questão de Era Stoklos, era Kirley... Killer, Timmons, Craig Buck, Pat Powers, a turma pesada mesmo. O que aconteceu? Aquele time, inclusive, foi bicampeão olímpico. Em Seul, eles foram campeão olímpico de novo. Eles, naquele primeiro jogo, que não valia a classificação, eles estudaram o Brasil e gravaram o Brasil. E na época daquelas, não tinha negócio de gravação, coisa nenhuma. O cara ia lá, olhava o time e tal, via jogar, o técnico falava, joga assim, ataca assim, não mostrava para o atleta. E os Estados Unidos já tinham as coisas de gravar os negócios muito na frente da gente. Então, eles gravaram a seleção inteira e montaram a equipe, se tivesse um possível encontro na final, que houve, de parar o time do Brasil. E conseguiram parar o time do Brasil, né? Então... teve esse lado e teve um lado interno que houve uma briga interna depois que foram para a final por questão de patrocinadores. Que eu lembro bem. Bernard não falava com o William não, só levantava a bola para o Montanaro brigava com o Renan e aí ficou esse clima ótimo para jogar uma final. Eles, em vez de botar o país acima da questão briga interna, e sabe que uma briga interna, você brigou, no outro dia você não tá de bem com as pessoas. Mesmo que você fale, não, tá bom, vamos relevar isso aí e tal. Acho que teve uma reunião de 5 horas, lavando roupa suja antes da final. Isso não existe. Isso era o Bebeto, né? Bebeto de Freitas. Bebeto de Freitas. Então teve essa briga interna, eu não participava, porque eu estava fora, eu não tinha sido convocado. Isso antes da final que você fala, um dia antes? Foi uma véspera da final. Na véspera da final. 5 horas dentro do vestiário, um xingando o outro, falando mal do outro, porque um enxugava a mão numa toalha, porque o outro ganhava patrocínio não sei o quê, que não podia, que ele tinha que ganhar também. E começou essa briga de egos, e aí o Brasil, além de ter sido marcado, já filmado pelos Estados Unidos, ainda teve essa questão de não estar bem um com o outro. Então um clima desse para ir para a final, com certeza não dá jogo. E bem diferente do que foi o primeiro jogo, né? No Brasil jogou um voleibol muito feliz. Exatamente. Eu lembro que era um futebol em voleibol em que tudo dava certo, as jogadas fluíam normalmente, bola, né? E quando chegou na final, a cena que marca pra mim é o Bernard com a bandeira do Brasil, abanando a bandeira do Brasil no pódio. A gente que era para estar vibrando muito com a prata, a gente estava lamentando não ter conquistado ouro. Eles perderam ouro eu acho, pela qualidade técnica que eles tinham, não era para perder 3-0. Podia até perder o jogo. Mas não por 3-0. Mas não 3-0. Podia perder 3-2, sei lá, mas podia ter ganho também. E teve mais um ponto fundamental naquelas Olimpíadas, porque algumas jogadas começaram a fazer parte do currículo do vôlei. O Viagem ao Fundo do Mar, que hoje 99% dos saques são feitos com o cara pulando para bater o saque. Esse saque foi intitulado Viagem ao Fundo do Mar. Uns dizem que foi o Renan, outros dizem que foi o William. Foi o Renan. Foi o Renan, né? Foi o Renan. E o Jornada das Estrelas, que foi o do Bernard. Né? Que ficou famoso no jogo de O Bernard pegou esse saque lá no Japão. Tinha japonês que já dava esse saque. Só que eles davam com a mão de baixo para cima. E o Bernard inclinou a mão, deu um efeito na bola. Quer dizer, pôs o talento dele no negócio. E começou a fazer efeito e criou espetáculo, né? Para o voleibol. Então tudo isso agregou para o vôlei ser um esporte realmente de massa. Tanto que houve o famoso jogo do Maracanã, que o Luciano do Vale passou a se chamar Luciano do Vôlei. Isso. Porque ele levou o Brasil e a União Soviética para o Maracanã. Se não me engano, estava meio até chuvoso. Choveu, né? pra caramba, o pessoal botou um carpete. Antiderrapante, né? Botou carpete mesmo, carpete de casa, para você conseguir jogar, colocou. Era um negócio de improviso mesmo, porque lotar o Maracanã, cabia quase 100 mil pessoas na época. Para ver voleibol, realmente marcaram a época. E o Jornada das Estrelas era a grande sacada no Maracanã, né? E todo mundo queria, porque não tinha teto, né? Então era mais tranquilo. Vamos voltar ao Pampa. Aí você chega no ano seguinte, aquelas Olimpíadas, de repente tá lá você com os caras. Levava muito trote? Começa daí. Já deram trote pra valer? Não, é engraçado, era o seguinte. Quando eu joguei o brasileiro, aí o pessoal viu, pô, esse moleque aparecendo aí e tal. E eu cheguei no Rio, na Escola de Educação Física do Exército, onde se apresentava a seleção. Aí eu fui. Chego lá com um caderninho e uma caneta na mão. Fui pedir autógrafo pra todo mundo. Para com isso. É sério. Sério mesmo, pô? Fui pedir autógrafo pra todo mundo. Primeiro que eu vi Bernardo, eu digo, pô, dá um autógrafo pra mim. Aí ele falou, você tá de brincadeira? Aí ele falou assim, não, bicho, dá um autógrafo. Por que tu não tem noção que tu tá na seleção brasileira? Você é atleta igual a gente, cara. Cara, me dá um autógrafo aí. Aí ele pegou e deu autógrafo. Aí eu fui pro William, me dá um autógrafo. Pedi autógrafo pra toda a equipe que tava lá. E os caras falaram, esse cara é doido, bicho, não é possível. Era o respeito, né, do ídolo que você tava... Imagina você, com um ano e meio, sem jogar voleibol. Isso foi 1 ano e meio. Eu comecei em julho do ano anterior, depois 1 ano em Campo Grande e já estava na seleção brasileira.
Ou seja, 1 ano e meio depois eu estar sentado na Praça do Derby assistindo, eu estava lá com os caras jogando a Copa do Mundo. É impressionante. Então é muito rápido na cabeça de um cara com 18, 19 anos. E não dá para entender, né? Então, vou ser sincero com você. A gente acompanhou, né? Quando você sai daqui, que aspas, se infiltra nesse grupo, a gente daqui começa primeiro a ter, eu sempre tive uma coisa de pernambucanidade muito forte, né? Sim. Então, pô, a gente virou torcedor, eu falo a gente, um grupo que gostava de esportes amadores aqui, a gente virou torcedor de carteirinha seu, e aquele torcedor que a cada passo que acontecia, a gente curtia mais, é como se a gente estivesse vivendo o que você estava vivendo. Dizia assim, pô, o cara, eu vi você jogando assim, como é que ele deve estar se sentindo, cara? O cara sai daqui, daqui a pouco ele tá lá dentro da seleção, tá jogando com os caras. Então deve ser algo realmente bem... Pra você ver um negócio que é engraçado, essas coisas, eu acho que é o desejo de estar numa seleção ou de você idolatrar as pessoas. Eu lembro que uma época eu comprei, a seleção brasileira veio aqui para jogar contra Cuba. E eu tava no Geraldão, lá em cima na arquibancada, torcendo para Brasil e Cuba. Inclusive o Brasil ganhou de Cuba, acho que de 3-2. E teve um jogo com a União Soviética também, no Geraldão, mas 12 mil pessoas. Você tava nesse? Não, eu fui no de Cuba. Tá. Aí o que aconteceu? Eu peguei comprei numa loja aí uma camisa azul, manga comprida. Peguei uma tinta, aquelas tintas brancas lá, pintei o símbolo da rainha na época, escrevi Brasil atrás, e escrito o negócio dele, para vestir a camisa, porque eu não tinha como comprar a camisa. A rainha era o símbolo da material marca, esportivo, era material esportivo, era. Eu pintei aquilo nas costas, escrevi Brasil, a coisa mal feita, mas de menino, de torcedor fanático. Imagine 1 ano e meio depois estar com os caras, não existe. É muita coisa na cabeça de uma pessoa só. É verdade. Vamos para a sequência das grandes competições, dos grandes títulos conquistados pelo Pampa, depois que eu lembrar para você a mensagem da Excelsior Seguros, que é uma empresa de abrangência nacional com forte atuação regional. Ela foi fundada em 43 e aí teve a matriz transferida em 96 do Rio aqui para o Recife. Continua sendo a única seguradora com matriz ativa em todo o norte e nordeste do Brasil. Entre os vários produtos oferecidos pela Excelsior estão o seguro garantia, aeronáutico, habitacional, residencial, empresarial, responsabilidade civil, equipamentos móveis e estacionários, riscos diversos, vida em grupo e acidentes pessoais em grupo. Nos planos da Excelsior estão a manutenção do alto índice de crescimento, com foco prioritário de expansão nas operações das regiões sul e sudeste do Brasil. Excelsior Seguros. E você que está curtindo essa entrevista com o Pampa, preste bastante atenção a essa informação. Você sabia que os acidentes com motociclistas são tratados como epidemia pela Organização Mundial de Saúde? E faz sentido. Dos quase 46 mil pacientes vítimas de acidente de trânsito em Pernambuco, só no ano passado, mais de 34 mil eram motociclistas. Motociclista, ajude a mudar essa realidade. Use sempre os equipamentos de proteção e nunca consuma bebida alcoólica antes de pilotar. Programa de prevenção aos acidentes de moto do governo de Pernambuco. Juntos, fazemos mais. Se você vai pilotar sua moto ou mesmo andar de carona, fique atento a esta informação. O uso de capacete reduz em até 40% o risco de morte em acidentes com motocicletas. A sua vida é muito importante. Não dá para vacilar. Use sempre o capacete e também outros equipamentos de proteção, como luvas e botas ou sapatos fechados. E outra dica, nunca ultrapasse pela direita. E se for pilotar à noite, use roupas claras. Programa de prevenção aos acidentes de moto. Governo de Pernambuco. Juntos, fazemos mais. Quando é que você ganhou o primeiro título internacional? 95? Não, e foi antes. Foi em 85 eu fui para a Copa do Mundo. Mas lá a gente foi quarto. Inclusive fui o melhor atacante da Copa do Mundo também. Porque o Brunoro na época não foi nem o Bebeto o técnico. Na época era o Brunoro. Aí o Brunoro falou assim, faz o que você sabe fazer, dá porrada. E eu fui lá sem pretensão nenhuma e comecei a que nem os caras falaram, espancar a bola. Acabou que eu fui Você tem 1,96. Que hoje, a gente tomou vai. Eu tenho 1,91, já tomei vai. Você com 96, tá, o menino lá tem 2,17, né? O brasileiro é o Renan. Renan. Tem 2,17. Eu fiz uma reportagem com ele para Veja em São Paulo. Aí o pessoal da Veja falou assim, vamos pegar as gerações, né? Então você que foi medalha de ouro e ele que tá chegando... Bota o Bernago. Não, que ele tá começando agora na seleção. Vamos dividir uma bola de vôlei, tipo imprensada um com o outro, pra gente tirar essa foto lateralmente. Meu amigo, eu peguei a bola de vôlei, botei aqui na minha cara, assim, mais ou menos da altura, e ele com a bola de vôlei na barriga. Foi um absurdo. Tipo um meio metro pra cima de cara. São 21 centímetros a mais, cara. O cara é muito grande. O cara é muito centímetros a mais. Canhoto ainda. Eu falei pra ele, preste atenção, desse tamanho aí, meu amigo, você toma toco de bloqueio se você quiser. Não existe. Deixa eu te fazer uma pergunta que ela é bastante elucidativa em relação ao que eu penso de muitas posições e muitos esportes diferentes.
Você é treinador de vôlei agora. Você virou treinador de vôlei. Certo. Você está na praia. E você tem uma areia com uma rede, então os caras jogando lá. Você vê um menino com talento, pegando bem na bola, uma boa impulsão, coisa e tal, aquela inteligência, largando bem, dando uma chapada bem. Certo. E você vê o moleque passando ao lado com seus 2,5 metros. Qual que te atrai mais inicialmente hoje? Olha, se você for pegar pelo voleibol hoje, primeiro a gente tem que fazer... Primeiro eu traria os dois para treinar, ao mesmo tempo, fazia o convite para os dois. Porque se esse de 2 vamos supor que esse menor seja um de 1,96 que nem eu, mas tem habilidade. Tá bom, 90 vai, 1,90. Tudo bem, mas 1,90 tem gente que joga. O Giba mesmo tem 1,92. Tem. E foi o melhor do mundo. É menor que eu. Então, assim, tudo depende da onde qual é a posição que você vai encaixar ele. Porque o cara pode ser grande e ele pode ser ponteiro, como o próprio Renan é. Ele pode ser grande e ser um meio de rede que ele vai dar 2 passos mas pro lado. líbero nunca. Ele não vai baixar, não vai chegar lá embaixo. Aí não adianta. Aí era melhor habilidoso para ir para livre. Sim, sem dúvida. Então, assim, o convite tem que ser feito para os dois para você realmente saber se o cara grandão tem condição, se tem habilidade. Tem que fazer teste com ele. Não adianta só olhar e falar, esse grandão vai jogar. Mas o que eu tô querendo dizer, eu sei que a prioridade está mudando. Isso até no futebol. Vai ser, lógico. O goleiro, então, nem se fala, né? Não se fala. Você vai ter a condição sine qua non, você vai ter quase que o mínimo minimorum. Você vai chegar e vai dizer assim, quer jogar o quê, amigão? Eu sou goleiro, eu brinco com o Rodolfo, que voltou agora pro Náutico, que eu conheço, sacanagem, que eu conheço desde pequenininho, continua sendo pequenininho, conheço desde que ele era garoto, em que o Rodolfo, ele botou até topete aqui, porque eu dizia que ele era baixinho. Ele botava aquele gel assim, com o cabelo pra cima, pra dizer 1,83, eu falei, aonde que você tem 1,83? E olha que 1,83 pra goleiro ainda é baixo pra caramba. E hoje você vê um Dida. Você vê um outro goleiro? Eu perguntei pra você a questão da rede no vôlei, se ela tinha aumentado, porque começou uma discussão. Foi pra aumentar porque tava fácil. Pô, você tá crescendo e a rede tá parada. É a mesma coisa do goleiro no futebol. 2,44 por 7,32. O goleiro tinha 1,80 m, ele tem 2 metros, ou seja, a envergadura aumenta. Quando você vai bater pênalti, era 80-20, agora é 65-35. Porque se ele esticar a mão aqui saindo, você vai ter que bater na bochecha da rede, senão a bola não entra. Senão a bola vai ir com força, senão a bola não entra. Então, hoje não tem essa coisa do cara entrar assim e dizer... Você tem 1,80 m, você tem um tremendo de um talento pro basquete, amigão, mas não dá não. Não, eu acho assim, na questão do líbero, por exemplo, o Serginho tem 1,87. O Maurício, depende da posição. O Maurício tinha 1,87, foi bicampeão olímpico. E eu acho, na minha observação, de talento natural no Brasil, respeitando a carreira do William, respeitando a carreira de seu Ricardinho, respeitando a carreira de Bruninho, que está aí na seleção. Maurício disparado. Disparado, né? Habilidade absurda. E outra coisa, ele é bicampeão olímpico, então não dá pra gente falar muita coisa. Fica quieto. Então vai lá e ganha 2. Serei processado, atenção, serei processado por gordinhofobia. Posso até ser, porque também estou um pouquinho, só uns 5 gramas acima do peso. Aquela bolinha que gira para um lado e para o outro de líbero naquele time lá de São Paulo, quem é? Meu nome dela, a líbero. Que é uma bem gordinha. Ah, sei, que é lá do Pinheiros. O que é aquilo, Agora cara? ela tá no SESI. O que é aquilo, bicho? E é campeã, vice-campeã. Não chega... Diz que não, eu até conversei com o Vagão, que o Vagão era o técnico do Pinheiro na época que ele descobriu ela e botou ela de livre. Eu falei, Vagão, pelo amor de Deus, a menina tá fora do peso. Aí ele falou, meu amigo, ela passa a quadra inteira. Ela chega, não importa se ela tá gorda. O problema é que ela vai jogar atrás e passa a quadra inteira. Eu falei, Vagão, mas como é que dá um peixinho com uma mulher daquela? Aí ele dava risada comigo, eu brincando, né? Aí ele falou, começa a prestar atenção no jogo dela. E ela chega, lógico que não chega no nível de uma Fabi, porque tem que ser rápida pra caramba, então tem que ter velocidade. Mas pra nível Brasil, acho que ela tá dando um banho em todo mundo. Vamos falar outra vez da Excelsior para a gente finalizar com o Pampa dessa nova função que ele tem aqui em Pernambuco. A Companhia Excelsior de Seguros é uma empresa de abrangência nacional e tem forte atuação regional. Foi fundada em 43 e teve matriz transferida em 96 do Rio. Aqui para o Recife continua sendo a única seguradora com matriz ativa em todo o norte e nordeste do Brasil. Vários produtos são oferecidos pela Excelsior: seguro garantia, aeronáutica, habitacional, residencial, empresarial, responsabilidade civil, equipamentos móveis e estacionários, riscos diversos, vida em grupo e acidentes pessoais em grupo. Nos planos Excelsior, manutenção do alto índice de crescimento, com foco prioritário de expansão nas operações das regiões sul e sudeste do Brasil. Excelsior Seguros. Tá gostando da entrevista com o Pampa? Olha só, se você pilota ou anda na carona de uma moto, preste atenção a essa informação. Nos últimos 5 anos, o número de acidentes com motos em Pernambuco praticamente dobrou.
O mais preocupante é que quase metade desses acidentes acontecem nos finais de semana, entre a sexta e o domingo. E cerca de 50% das vítimas foi acidentada por ingerir bebida alcoólica ou então por excesso de velocidade. Motociclista, respeite as leis de trânsito, use sempre os equipamentos de proteção e, se beber, nem pense em dirigir. Programa de Prevenção aos Acidentes de Moto, Governo de Pernambuco, juntos fazemos mais. Você sabia que em Pernambuco, 65% das pessoas acidentadas no trânsito, internadas nos hospitais da rede pública, são vítimas de acidentes de moto? E um outro dado alarmante, o custo médio de internação de cada acidentado chega a R$86 mil. Todo esse dinheiro poderia estar sendo usado na segurança, saúde e educação. Por isso, motociclista, todo cuidado ao pilotar, mantenha atenção e concentração. E se beber, não dirija. Programa de Prevenção aos Acidentes de Moto, Governo de Pernambuco, juntos fazemos mais. E esse novo desafio? Você teve um cargo também similar lá em São Paulo, na cidade no interior de São Paulo. Suzano. Em Suzano. E agora está aqui para fazer especificamente o quê? O que é que esse cargo te exige? Olha, quando eu parei de jogar, né, depois de conquistar alguns títulos aí internacionais, seja na Itália, seja no Brasil, seja título individual, onde eu fui o melhor do... Só fazendo um resumo, você teve em 35 países, você jogou profissionalmente em quantos países? Profissionalmente eu joguei em 5. 5. Você teve 2... Fala dos títulos. Assim, Olimpíadas. Olimpíada eu fui a 2, ganhei uma. A outra a de Seul foi 4, que o Brasil perdeu. Na semifinal para os Estados Unidos. Mas você campeão. Bateu o recorde? Eu fui recorde de velocidade de ataque até hoje, que ninguém. E outra coisa engraçada é que aquela bola era mais pesada, a branca. Hoje essa azul e amarelinha é mais leve. Ou seja, você bate nela, ela ia a 200. Ia para 200 e lá vai fumaça. Tá, você fez 197, o Gascoigne. Despagne. O Despagne, Gascoigne do vôlei da Inglaterra. O Despagne de Cuba. O cubano, o Despagne, fez 194 e o Zozzi fez 192. 192. Até hoje, ninguém chegou nem nos Zozzi. Chegou perto, não. Aí, e a bola mais pesada, quer dizer, a gente tinha uma pancada mais forte. Era um pouquinho. Até um procurador chegou falando assim, rapaz, se tu pega essa bolinha de hoje, passa 250. Isso era cuscuz com charque. Era muita macaxeira. Macaxeira, macarrão. Mas assim, fui em Seul, apesar de a gente não ter chegado a medalhar, eu fui eleito o melhor atleta do Brasil, de todas as modalidades. Que é esse prêmio Brasil Olímpico aí que todo mundo recebe, que várias personalidades ganhou, eu ganhei também em 88. Aí, essa parte de Campeonato Paulista foram 8 brasileiros, 4, Sul-Americano 4, Pan-Americano, Liga Mundial e assim vai. Você não teve que comprar mais... você teve que comprar quantos armários mais para botar troféu? Porque deve ser troféu. Medalha e placa é o que não falta. Dá para fazer uma parede inteira. Então vamos lá, para esse cargo agora, o que é que você vai fazer especificamente? Então, eu trabalhei de secretário de esporte em Suzano, mas antes de ir para Suzano eu fui para Brasília, trabalhar no Ministério do Esporte a convite do ministro. Aí eu fui assessor especial. Era na época? Era Carlos Meles. Era um cara lá de Minas. Tá. Eu fui... Foi antes do Agnello. Foi antes do Agnello. E aí eu fui ser assessor especial dele e fui também ser... tinha um cargo de cooperador de intercâmbio internacional, onde eu trazia as equipes para cá, seja do ciclismo, seja do boxe, de Cuba e assim por diante, da Alemanha, vinha, voltava. Era um intercâmbio entre os atletas nacionais para pegar nível técnico. Eu fiquei no Ministério do Esporte por 2 anos, depois voltei, saí de lá, fui para o São Paulo Futebol Clube, que eu sou um diretor lá do esporte amador licenciado. Depois eu fui ser secretário de esporte em Suzano, fiquei 4 anos. A gente foi campeão de tudo que é coisa, de vôlei, de basquete, de terceira idade e tal. Fiz projetos sociais. Depois fui de Campos, Campos no Rio, que foi a última agora, que eu estava 3 anos e meio de secretário também. E vim para cá a convite do Felipe Carreiras, do Diego Pérez e do governador Paulo Câmara, porque a gente foi fazer uma visita depois da homenagem que me fizeram nos Jogos Escolares Pernambucanos. Está tendo até as finais agora da individual, né? E até novembro acaba tudo. E ele falou, você está fazendo o quê? Eu falei, estou no Rio, do secretário, por que não veio para a terra? Eu falei, eu não tenho convite, como é que eu vou voltar? Aí ele falou, não seja por isso. E aí a gente conversou bastante e eu falei assim, olha, governador, a gente precisa fazer uma coisa aqui que dê a oportunidade de Pernambuco voltar ao cenário nacional em várias coisas. Não só no futebol, com as equipes que tem aqui, seja Esporte Náutico Santa Cruz. Mas assim, nós temos grandes atletas aqui, né? A própria Iane agora, que foi medalha de ouro no PAN, um dos exemplos, né? E a Jaqueline, que é bicampeã olímpica, a Dani Lins está fora. Mas a gente tem a possibilidade de mudar essa questão, como São Paulo fez com a lei de incentivo ao esporte, que é a lei de CMS. Aí eu
comecei a trabalhar em cima disso. A gente, com o secretário Felipe Carreiras, a gente já passou isso aí lá para o governador, para ele encaminhar para a Assembleia. Espero que realmente vocês ajudem o Estado, né? Os deputados possam ajudar o Estado. Aprovado para que você possa diminuir o imposto da empresa que se predispuser a ajudar o esporte. É uma isenção que tem um percentual mínimo, que São Paulo hoje tem um teto de 80 milhões. Isso, 80 milhões para o esporte de São Paulo. É por isso que você vê o esporte de São Paulo com a maioria das atletas da seleção brasileira. Eu acho que aqui, se a gente fizer um negócio desse, no Nordeste vai ser o primeiro. E aí se a gente sai na frente e o salto de qualidade é muito grande. Eu acho que quem vive com 100% pode viver com 95%. Sem dúvida. Né? Então a gente tem esse salto de qualidade, a gente pode investir em reforma de espaço esportivo, a gente pode investir na base, a gente pode investir em rendimento. Só não pode botar no profissional. Tem que investir em competições também, claro. As competições e assim por diante. Então acho que assim, tem muitas empresas aqui, chega no Porto Suape, está lotado, a grandes empresas como a própria Jeep que veio para cá, que é Fiat. Então tem muitas empresas que eu conversando aqui, há 3 semanas que eu estou aqui, eu conversei com alguns empresários e falou, se essa lei sair, eu estou dentro. Pois é. Então tem muita gente querendo. E eu acho que assim, é a hora de a gente bater em cima disso. Esse é o meu projeto principal hoje, porque inclusive vai ajudar os próprios clubes de futebol. Porque eles podem utilizar isso na base. Né? Eles não precisam Vale para o esporte amador como todo, inclusive futebol. Futebol também. Então vai ser ajudado, todos os esportes vão ser ajudados, vai crescer muito. Eu acho que vai ser um divisor de água do esporte no estado de Pernambuco. E eu me propus a bater em cima disso e eu vou ficar em cima disso. Pampa, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Léo. Um grande abraço a vocês. É um prazer estar com você aqui. O prazer foi todo meu. Amanhã, às 9 da noite, tem um Tá na Rede. Fala para todo mundo o resumo dos principais acontecimentos dos clubes de Pernambuco, melhores momentos, lances polêmicos. Amanhã, 9 ao vivo, aqui. 9 da noite ao vivo aqui na nossa nova Nordeste. Um bom domingo a todos. Tchau. Toque de bola. Oferecimento Excelsior Seguros, a sua companhia de seguros desde 1943.